Olá amigos, bem-vindos a mais uma dica de leitura aqui do canal Loucos por Livros. Eu sou o Kleber e a dica que eu trago para vocês hoje é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, livro de Leandro Narlock, da editora Leia. É um livro diferente dos que eu trouxe até hoje, né? Faz parte de uma coleção, eu tenho alguns livros da coleção aqui. Eu tenho aqui também o Guia Politicamente Incorreto da América Latina, da Filosofia, da História do Mundo, e eu tenho também o da História do Futebol, que eu comprei no meu Kindle. Bom, o de hoje é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, escrito pelo Leandro Narlock. Os outros são de outros autores, né, outros escritores. O que esse livro traz? Bom, primeiro, não é um livro de piada, é um livro de história de verdade, tá, gente? Apesar de que ele traz uma série de casos muito curiosos às vezes, tá? Então o que ele faz? Ele parte da seguinte premissa, de que muitos dos acontecimentos históricos que nós estudamos na escola não foram bem como a gente viu, tá? Então ele diz que estes personagens históricos e até eventos históricos muitas vezes eles foram muito idealizados ou até mesmo modificados para favorecer determinadas linhas de pensamento, políticas principalmente, e às vezes até mesmo inventados completamente. Tá? Alguns fatos curiosos que ele traz são bem interessantes. Neste livro aqui ele fala, por exemplo, sobre a aquisição do Acre, como se deu. Ele diz que o Brasil não queria comprar o Acre, mas acabou sendo meio que forçado a fazê-lo pela população que morava lá. Ele fala sobre o famoso Zumbi dos Palmares, que hoje é considerado aí um símbolo dos negros. Pois é, ele diz que tudo indica que o Zumbi dos Palmares tinha escravos, tá? Então ele não era assim tão bonzinho como o pessoal pinta ele hoje, né? Outra coisa interessante, o samba, que todo mundo diz que o samba nasceu nos morros cariocas, né? Ele disse que não foi bem assim. Ele nasceu, na verdade, entre os intelectuais. Santos Dumont também é um personagem muito interessante que ele traz aqui, que ele diz que só no Brasil ele é considerado o inventor do avião. No resto do mundo inteiro são os irmãos Wright considerados os inventores do avião, os irmãos americanos, porque eles, enquanto o Santos Dumont voava em balões, os irmãos Wright já faziam seus primeiros voos lá nos Estados Unidos. A diferença é que o Santos Dumont estava preocupado em ganhar prêmios, enquanto que os irmãos Wright estavam preocupados em patentear o invento e ganhar dinheiro. Então ele fala também sobre Aleijadinho. O Aleijadinho é um caso muito interessante, porque ele diz que o Aleijadinho é praticamente um personagem de ficção, que foi totalmente inventado por um jornalista, numa época em que ainda se estavam procurando personagens heróicos para fazer ali a população brasileira ter mais orgulho de ser brasileiro. E aí acharam lá um escultor, resolveram inventar um passado de que ele amarrava as ferramentas no pulso para poder fazer e que ele era genial, quando na verdade não era bem assim, tá? Então ele traz várias histórias em que ele dizem que os acontecimentos não foram da forma como a gente viu na escola. Por exemplo, a Guerra do Paraguai, quando eu estudei, eu aprendi que o Brasil dizimou o Paraguai, porque era uma grande potência, então se juntou ali com a Argentina e o Uruguai, né, com o interesse dos ingleses e tal. E ele diz que não foi bem assim, que o Solano Lopes, presidente paraguaio da época, era um grande louco, né? E que ele que provocou a guerra e que os ingleses não tinham nada a ver com a paçoca, para resumir a história, tá? Há outros casos interessantes envolvendo grandes escritores, né? Ideias polêmicas que eles defenderam, por exemplo, José de Alencar era a favor da escravidão. Só que essas coisas hoje não aparecem por aí, porque
Porque são politicamente incorretas, né? Então, os textos de José de Alencar e de outros grandes escritores em que eles falam coisas que hoje não pegariam bem, eles são esquecidos, eles são deixados para lá. Por isso o nome do livro, né, Guia Politicamente Incorreto, porque ele procura trazer ali, sempre baseado em estudos reais, pesquisas, tem uma bibliografia bastante extensa no final, tá? Sempre baseado nisso, ele procura trazer os fatos como foram e não como nós gostaríamos que tivessem sido. E né, a gente acaba querendo que as coisas sejam mais bonitinhas. Então o que ele diz? Que não é porque o cara foi um personagem importante da história que ele era um santo, que ele não cometia erros, que ele não pisava na bola, que às vezes ele não era um grande picareta, né? E na história a gente aprende justamente o contrário, que o sujeito é um santinho, que nunca fez nada de errado, que tudo o que ele fez foi certo, e a gente sabe que ninguém é assim. Então o Guia Politicamente Incorreto ele traz a verdade nua e crua, e é interessante para ver esse tipo de coisa, né? Você, por exemplo, se estiver aí comendo uma deliciosa feijoada, e já ouviu aquela história dizendo de que a feijoada nasceu dos escravos que não tinham muito o que colocar na comida e por isso pegavam as piores partes do porco? Tá errado. A feijoada é uma derivação de um prato francês, muito chique por sinal, que é o cassoulet. Se eu não estiver enganado, é assim que fala. Tá? Então, é bem interessante ler, recomendo, gostei. Eu gosto muito de livros de história. Tenho também os livros ali do 1822, 1889, né? 1808, que eu ainda vou falar deles para vocês. Esse aqui segue uma linha diferente, porque ele traz vários pontos da história em que há controvérsias, e ele expõe essas controvérsias na lata, assim, ó, pá! Então, se você gosta de livros de história, como eu gosto, e quer saber como que realmente foram alguns acontecimentos que você talvez já tenha até estudado na escola e achou que não fazia muito sentido, pois é, realmente não fazia porque realmente não era verdade, tá? Então recomendo aqui, ó, com bastante força, podem ler. Vou ler o resto da coleção depois, faço vídeo sobre os outros livros também. Mas o primeiro, que é este aqui, do Leandro Narlock, é bem legal. O livro é super curtinho, se você se dedicar a ler numa sentada. Então é bem legal, podem comprar, podem ler. Se vocês ainda não compraram, vou deixar aqui embaixo do vídeo os links para vocês poderem comprar os livros. E é isso. Recomendado, dica de hoje, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, de Leandro Narlock. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam aí pra gente, compartilhem com seus amigos e assinem o canal aí dos Loucos por Livros para ficarem sabendo quando sair a dica dos outros livros aqui da coleção. É isso aí, gente. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima dica. Tchau!